Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos, nesta terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas da sua vida. Que você faça uma maravilhosa terça-feira, abençoada em tudo quanto você empreender neste dia, ok? Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Levítico capítulo 13, que é um capítulo relativamente longo, 59 versículos, para falar praticamente de um assunto ou dois. Podemos dizer que dois, né? Antes de fazer a leitura, aquele pedido básico. Dê um like nesse vídeo. Compartilha com os seus amigos aí nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, de grupos de família, de amigos dos irmãos da igreja, tá bom? Se não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever, se gosta desse conteúdo e quer acompanhar a leitura da palavra de Deus. E deixa o seu comentário, concordando ou discordando ou destacando alguma coisa que eu não destaquei ou comentando algo que lhe chamou a atenção. Com isso você ajuda esse vídeo a ganhar alcance e a alcançar mais pessoas. Vamos então à leitura da palavra de Deus em Levítico 13, que diz: leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo e se a parte afetada diminuir e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro, é apenas uma erupção, então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro, trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro, não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura, mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará e se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e se parecer mais profundo do que a pele,
e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não tiver mais profundo do que a pele, e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela aparecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele, mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa, é sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele, e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais, e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura, mas se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada, a pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou, essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem estará leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho ou em qualquer peça tecida, ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro ou na peça tecida ou entrelaçada,
ou em qualquer objeto de couro for esverdeado ou avermelhado, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha. E se ela tiver se espalhado pela roupa ou pela peça tecido ou entrelaçado ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecido ou entrelaçado ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote o examinar a mancha não tivesse espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado, então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se quando o sacerdote o examinar a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa ou do pedaço de couro ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa ou na peça tecida ou entrelaçada ou no objeto de couro, é mofo que se alastre, tudo que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Como eu já expliquei nos capítulos anteriores, há muita coisa na Bíblia tem que ser interpretada à luz do entendimento que havia na época em que o assunto foi escrito. Com a era moderna e o crescimento da ciência, da medicina e de outras coisas e outros recursos, as circunstâncias hoje são bem diferentes. E o que mais marca a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento, por exemplo, e para a nossa época também, é a vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todas estas coisas têm que ser interpretadas à luz destas questões. Isso tem que ser levado em consideração. O desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento das medicações, da ciência, e a obra de Cristo, os ensinos de Cristo, seu sacrifício realizado na cruz em nosso lugar, sua morte e ressurreição. Tudo isso são princípios que precisam ser levados em consideração para a interpretação de coisas da Bíblia, especialmente quanto mais velho, lá do Velho Testamento especialmente. Tá certo? Eu não vou reler o texto, ele é bastante grande, tem 59 versículos, não vou reler. Você viu que tem duas coisas aqui que são tratadas. Uma é que ele chama generalizadamente de lepra. E aí vem a primeira coisa que precisamos entender. Praticamente qualquer doença de pele que alguma pessoa tivesse naquela época em que isso aqui foi escrito, qualquer doença da pele era chamada lepra. A lepra era considerada numa pessoa, era como se a pessoa estivesse amaldiçoada, debaixo da maldição ou do castigo de Deus. Em geral, as pessoas olhavam até com desconfiança, achando que a pessoa fez até alguma coisa errada para receber aquele castigo. E, então, quase que qualquer doença era
então considerado, qualquer doença de pele era considerado lepra. Hoje nós sabemos que conhecemos a hanseníase, que é o que realmente é chamado de lepra, que é uma doença grave, séria, que deforma pessoas se não forem tratadas e que tem medicação apropriada, que tomada, ministrada na maneira correta, cura a pessoa que está atingida pela hanseníase. Outro detalhe é que aqui, quando esse texto foi escrito, não haviam médicos tais quais nós temos hoje. O que lá no Velho Testamento foi chamado de médico, muito raramente apareceram figuras de médico lá no Velho Testamento, eram pessoas que se especializavam em tratamentos muito naturais, com chás, raízes e essas coisas assim. E detalhe, tinha muita medicina, vamos dizer assim, especialmente entre povos de outras nações, de outros deuses, que estava mais para curandeirismo do que para medicina propriamente dita, e se comparado à medicina atual, moderna, era algo muito simples e elementar e muito mestiço de conhecimento oriundo das experiências e também até superstições, fruto da imaginação daqueles que se propunham a exercer o que poderíamos chamar de medicina para aquela época. Então é muitíssimo importante entender estas coisas. Um outro detalhe, e eu não estou relendo aqui, depois você pode reler pensando nisso que eu estou explicando. Outro detalhe que chama a atenção era o fato de que a pessoa está leprosa, ela ficava cerimonialmente impura. Então, não tinha médico, levava para o sacerdote examinar a pessoa que apareceu alguma mancha, alguma coisa na pele. E aí tem todas as instruções do que o sacerdote deveria fazer. De acordo com o que ele verificasse na pele da pessoa, ele decretava um período de uma semana para ele ficar isolado para ver se aquilo desenvolvia ou se diminuía ou qual era o desdobramento daquilo. E de acordo com o que acontecesse com a mancha na pele da pessoa, se cresceu, se diminuiu, o sacerdote podia declarar puro ou impuro. E aí, puro ou impuro, puro podia cultuar a Deus livremente, mas impuro agora era uma questão. Então você vê que questões físicas e de enfermidades também estavam diretamente relacionadas a questões espirituais. Na mentalidade, no entendimento que havia nessa época aqui. Porque a pessoa impura tinha algumas características. Ela tinha que morar fora do acampamento. Ela tinha que estar caracterizada, de cabelo despenteado, parte do rosto coberto, gritando impuro, 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 para que ninguém se aproximasse. Era tido como algo que podia contaminar o outro, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, no sentido de que o outro ficava impuro também, se tocasse naquele, se aproximasse muito daquele que estava com aquela enfermidade. Tinha todas essas questões envolvidas. E o sacerdote, então, tinha todas essas instruções de como proceder. Ele fazia... O sacerdote daquela época, nós estamos lendo o livro dos Levíticos, do Levítico que determina o ministério dos levitas, tanto a família sacerdotal de Arão quanto dos demais levitas, que eram descendentes de Levi e que eram os responsáveis pelo culto. Esses sacerdotes, em geral, eles eram... além de sacerdotes, eram juízes e eram, vamos dizer assim, meio que médicos também, segundo essas instruções aqui, para verificar. Na verdade, eles não passavam tratamento específico, chás ou qualquer coisa. Eles apenas verificavam a doença para decretar, segundo o que era instruído aqui, se a pessoa estava pura ou impuro, se aquilo era considerado lepra ou não. Certo? Então os sacerdotes daquela época tinham estas funções. E aí eu estou dando ênfase no fato de que não havia uma medicina
nem próximo do que nós temos hoje, muito menos dos medicamentos que nós temos hoje, dos tipos de tratamentos que nós temos hoje. Certo? Um outro detalhe que chama a atenção aqui é a segunda parte. Eu falei que era um ou dois assuntos, porque do versículo 47 até o final fala da lei acerca do mofo, que era manchas que surgiam em peças de roupa ou outras coisas, outros objetos. E aí essas manchas era considerado praticamente no mesmo nível da lepra. Então, se aquilo era considerado impuro e era um tecido, ele deveria ser queimado. E de novo havia a questão de que se a pessoa tocava ou era tocado por alguma coisa dessa, que o sacerdote declarou impuro, a pessoa, qualquer pessoa que tocasse também ficava impuro. Se tratando das questões da pele, se uma pessoa, se a pele, o ferimento na pele sair algum tipo de secreção, alguma coisa líquida que saísse dali, o que aquilo atingisse, uma cadeira onde a pessoa sentou, uma peça de roupa que a pessoa usou, outra pessoa na qual a pessoa tocou, tudo era considerado imundo, ficava impuro. E estando impuro, não podia cultuar a Deus. Por isso era visto como uma maldição de Deus sobre a vida da pessoa. E aí tinha toda aquela situação que a pessoa tinha que ficar lá fora da comunidade, gritando, quando ao ver se alguém se aproximar, gritar imundo, imundo, para que a pessoa não se aproximasse. E por trás dessa questão está um detalhe interessante, é que a pessoa que estava lá impura, ela era responsável por não contaminar os outros. Claro que as pessoas sãs deveriam ter cuidado de não se aproximar do impuro, mas o impuro também era responsável por não contaminar os outros. E ela ficava lá e digamos que alguém que tivesse, vamos dizer assim, alguma prática de cura com produtos naturais daquela época que se usava na medicina alternativa, vamos chamar assim, que não era alternativa porque não tinha outra alternativa mesmo. Se a pessoa pudesse ajudar, ok, né? A pessoa poderia receber alguma ajuda com esse detalhe. A pessoa imunda, impura, não podia ter contato, viver em sociedade. Então, irmãos, aquilo era uma coisa terrível. Porque a pessoa perdia, às vezes, o contato com a família, dependendo da doença e do período que ficasse com a doença sobre si, declarado imundo. A pessoa perdia o contato com a família, ficava fora da vivência em sociedade. Às vezes se juntavam grupos de pessoas com as mesmas doenças para ficarem em comunidade, fora da comunidade normal. Então esse era o estado das pessoas a quem era declarado com lepra. Um detalhe interessante que já caminhando para o final, é que os irmãos viram que fala de uma mancha branca na pele que podia se alastrar e a pessoa era considerada impura, mas se aquela mancha branca cobrisse toda a pele da pessoa, ela era considerada pura, ela era declarada pura pelo sacerdote. E essa mancha branca tem muita característica do que nós conhecemos hoje como vitiligo, que não é lepra. Então é um exemplo de que não há, a lepra que se fala naquela época não corresponde exatamente à lepra que nós temos hoje, que é a hanseníase. Que chama de lepra, então, aqui nesse texto, praticamente, podia ser a hanseníase ou podia ser qualquer outro problema de pele que não necessariamente hanseníase. E era considerado lepra, era considerado impuro, levava a pessoa para perder a vivência em sociedade, ficava lá fora da cidade ou fora do acampamento, gritando impuro, não podia se aproximar de pessoas e não podia prestar culto a Deus, não era aceito como culto a Deus. Então, aí vem Jesus, e eu quero concluir com essa palavra também, aplicando assim, vem Jesus, e ele vê um leproso que se aproxima dele pedindo para ser curado, e o Mateus e outros evangelistas fazem questão de dizer que Jesus foi lá e tocou na pessoa. Veja a graça, o amor e a misericórdia de Cristo, e que Jesus tocar na pessoa, se fosse segundo a lei de Moisés, Jesus ficaria impuro.
Mas quando Jesus tocou no leproso, o texto faz questão de dizer que Jesus tocou no leproso, não foi Cristo que ficou impuro, foi o leproso que foi purificado, segundo a ordem do Senhor Jesus. Então Cristo põe termo a tudo isso que para nós é lamentável lá no Velho Testamento. Mas Cristo é a nossa esperança, é aquele que transforma aquilo que aos nossos olhos é uma maldição, ele transforma numa bênção. Que Deus mesmo seja glorificado. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo novo dia que o Senhor nos acrescenta, pela noite de paz que tivemos, pelo descanso, pelo sono, pela cama confortável, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido em nossas mesas, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Ó Deus, obrigado por esse novo dia e pela oportunidade de novas realizações, novas experiências, novos relacionamentos que nos permitam novos compartilhamentos de experiências e nos fortaleça, nos eleve, nos faça crescer cada vez mais. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, dando saúde para quem está doente. Seja os que estão doentes em casa, no hospital, na UTI ou até desenganado pelos médicos, ó Deus, que a graça do Senhor os alcance com milagres. E nós rogamos em nome de Jesus que suas doenças sejam restauradas. Doenças do espírito, da alma e do corpo. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade. Ó Deus, estabelece a paz, o amor, a harmonia no meio dos lares. Desfaça os conflitos entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, entre os amigos, entre os colegas de trabalho. Que cada lar seja cheio de amor, alegria, paz, paciência, humildade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, frutos do seu Espírito presente em cada lar. Que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor. Cada família seja uma célula da sua igreja que glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho dos meus irmãos, fazendo-os prosperar, sobre as finanças, dando sabedoria para administrar os recursos. Se alguém está endividado, meu Pai, dê soluções financeiras para quem está nessa situação. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem confiado a cada um, suprido na vida de cada um. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor faça prosperar o trabalho dos meus irmãos. Se alguém está desempregado, que o Senhor abra portas de emprego para estes que estão nesta situação. Que todos os olhares da fé sejam atraídos para o trono da graça, para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa confiança esteja no nosso Deus, no seu sacrifício, que demonstra o seu grande amor por nós. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nós clamamos tudo isso confiados unicamente na maior de todas as bênçãos. Jesus Cristo, nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Grande abraço a todos.